Muito boa noite, eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e louvo a Deus pelo privilégio de nós podermos estarmos unidos em espírito diante da palavra do Senhor. E esta noite eu quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A partir do versículo de número 3, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, que maravilhosa é a tua palavra, Senhor Deus. Nós precisamos do teu Espírito Santo para poder discernir aquilo que tu tens para nós, Senhor Deus. Nós sabemos que a tua palavra é vida, Senhor Deus, e nós queremos da tua palavra essa noite. Tem misericórdia, Senhor Deus, porque não há em nós nenhuma sabedoria ou conhecimento suficiente para compreender as coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Nós precisamos da tua ministração nos nossos corações, da revelação do alto, para que possamos, Senhor Deus, ser tratados e conduzidos pela tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, eu quero suplicar agora para que os corações que estão atentos à tua palavra possam descansar no Senhor. Muitas famílias estão passando situações difíceis, Senhor Deus, com emprego, diminuição de renda, enfermidades, lutas, Senhor Deus, das mais variadas possíveis, e talvez as suas mentes possam estar dispersas, Senhor Deus. Traz as mentes deles, Senhor Deus, para que possam compreender que o Senhor governa sobre todas as coisas, de que o Senhor reina sobre todas as coisas, de que nada foge do teu controle. E o Senhor Deus conduz, Senhor Deus, esse tempo de anunciar a palavra do Senhor segundo o teu bem-querer. Ó Deus maravilhoso, tu és aquele que ainda continua salvando vidas, revelando, Senhor Deus, o quão pecador é o homem, o quão maravilhoso é o Senhor, trazendo arrependimento aos corações, trazendo cura de enfermidades, cura da mente, cura da alma, Senhor Deus. Tu és o Deus que ainda continua fazendo isso, e nós te louvamos também por isso, Senhor Deus. Opera, Senhor Deus, durante essa reunião, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, o teu poder e os teus milagres, tudo isso para que o teu nome seja exaltado, para que teu nome seja louvado. No nome de Jesus Cristo é que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, a igreja primitiva era uma igreja que vivia em oração. As pessoas muitas vezes elas confundem o que é uma vida de oração. Alguns repetem alguns trechos da palavra do Senhor, dizendo que estão orando. Outros fazem longas petições, pedindo que Deus venha organizar as suas vidas. Mas essa igreja era diferente, porque ela dependia da oração, ela vivia de oração, e as orações eram baseadas nos propósitos de Deus, e não nos seus corações, e não nos seus desejos e nas suas vontades. Se nós hoje fizermos aí talvez uma semana de oração,
eu sei que a tendência é que hajam muitas petições, mas quase nenhum louvor e muito menos a oração segundo a palavra de Deus. Qual é o propósito de Deus? Se você sente que Ele te salvou, se você sente que se arrependeu dos seus pecados e creu e confiou toda a sua vida somente em Cristo Jesus, qual tem sido vamos dizer, a liturgia da sua oração, como ela tem caminhado? Será que é o propósito de Deus na sua oração? Será que todas elas você se aplica ao desejo de cumprir tudo aquilo que o Senhor determinou para a sua vida, anunciar a palavra do Senhor, avançar com o Evangelho, mesmo que a oposição venha, mesmo que as dificuldades aconteçam? A sua oração ela está baseada em cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer? Nós estamos aqui com um grande exemplo de oração. A palavra do Senhor diz que Pedro e João, eles foram presos. Presos por quê? Porque havia um homem coxo, já de nascença, que ficava à porta do templo pedindo esmolas. E quando Pedro e João, então, passaram por ali, aquele homem pediu a eles alguma coisa e eles falaram: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Diz a palavra que aquele homem então levantou totalmente curado, entrou junto com eles no templo, onde ele não poderia entrar, sendo coxo, tendo defeito, e agora ele passa a acompanhar a Pedro e João e a louvar ao Senhor. Interessante que a multidão então ficou perplexa, e ali Pedro pregou a palavra e muitas pessoas se converteram ao Senhor. E é interessante que quando Pedro ele prega a palavra e vida se converte, eles são presos. Olha o que diz aqui no capítulo 4, versículo 2. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os no cárcere. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então Pedro e João, eles tinham um fundamento, Cristo Jesus. Eles tinham um propósito, levar o nome de Cristo Jesus para que fosse conhecido a todas as nações. E eles tinham uma determinação, jamais negar a Cristo Jesus. É interessante que quando eles são levados então perante o Sinédrio, para você entender, diante do fórum ali para ser questionado, arguido, esses homens então são pressionados. E eles falam: em nome de quem que vocês estão fazendo isso? E Pedro responde, versículo 8 do capítulo 4. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado este homem perante vós. É interessante que esta é uma característica do verdadeiro pregador. Toda honra é ao Senhor, nunca a ele. Nunca ele chama as luzes para ele, mas sempre para o Senhor. O seu testemunho consiste em declarar que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode restaurar, que o Senhor pode salvar, e que o mundo crucificou, e que as pessoas que não amam a Cristo detestam esse mesmo Deus. E é isso que consiste a pregação deste homem. Este homem não estava preocupado se ele ia sair com vida ou não. Ele estava pregando a verdade. Jesus, o Nazareno, a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou no terceiro dia. Olha que maravilha. Estes homens não eram amedrontados. Eles não corriam, mas eles persistiam em anunciar Cristo Jesus. E eles vão além, quando Pedro diz: e não há salvação, versículo 12 do capítulo 4, em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E diz a palavra que esses homens viram que Pedro havia estado com Jesus, porque ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admirados e reconheceram que haviam eles estado com Jesus.
E é interessante que eles ficam ali sem resposta. Eles perguntam: o que faremos a esse homem? A esses homens? Pois na verdade é notório que um homem foi curado. Então eles fazem uma trama: vamos falar para ele que nós vamos soltar, mas para que eles se calem e não anunciem Cristo. Então, chamando-os, ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se isto é justo diante de Deus, ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É interessante hoje. É interessante porque a chamada igreja do Senhor não ama a sua palavra, não deseja a sua palavra. Por isso o que elas falam aí fora é totalmente diferente daquilo que Cristo espera que ela fale. Nós precisamos encher os nossos corações de Deus para podermos com intrepidez falarmos de Cristo e não negarmos a Cristo. E estes homens disseram, antes de serem soltos: nós não podemos deixar de falar de Deus. Importa obedecer a Deus de que obedecer a homens. Nós não vamos obedecer a vocês. E olha que eles ainda nem haviam sido soltos. Eles continuaram os ameaçando, mas por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus, eles soltaram então Pedro e João. E aí começa no texto que nós estudamos agora. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe disseram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. A necessidade de estar em comunhão com os irmãos é a primeira lição que eu tiro aqui. As pessoas dizem que querem ir ao culto. Ah, mas agora não está tendo culto por causa da pandemia, eu quero estar no culto. Meu irmão, eu também quero. Mas eu vejo que a necessidade sua parece que está ali no meio, mas não está em Cristo. Porque se você está em Cristo, há um culto todos os dias na sua vida. Não é um culto somente lá, mas o culto começa quando você acorda, que você levanta ali e glorifica o nome do Senhor até a hora que você vai dormir. O culto, ele precisa trazer em você essa sede de estar com os irmãos, não para assistir um filme, não para fazer uma recreação, mas para orar, para buscar juntos, para ter uma vida de comunhão em Cristo Jesus, para ter uma vida de propósitos em Cristo Jesus e na sua palavra. E nós precisamos entender que esta comunhão realmente é maravilhosa. Nós não podemos nos reunir só para almoçar, fazer junta panela, fazer passeio. Não! Nós precisamos nos reunir para orar, nós precisamos desejar essa comunhão santa na presença do Senhor, o desejo de nos curvar diante do Senhor, o desejo de nos prostrar ao Senhor. É isso que falta para nós. As pessoas vão ao culto, mas elas não estão no culto. As pessoas dizem: olha, está fazendo falta o culto, mas elas não estão vivendo uma vida de anunciar a palavra do Senhor. Parece que o culto é algo mágico. As pessoas estão preocupadas quando haverá ceia do Senhor. Alguns estão fazendo ceia online ou ceia de uma maneira. Meus irmãos, não é isso. A ceia é trazer a memória que Jesus Cristo, Ele viu os nossos pecados e Ele nos amou a ponto de ir àquela cruz e de verter o seu sangue precioso para que nós tivéssemos vida. É muito mais do que estar ali com um pão e um cálice. É muito mais. Nós temos que isso queimar no nosso coração. Jesus morreu por nós, pecadores, sendo Ele justo e santo. Isso deveria devorar as nossas entranhas. Isso deveria permear o nosso coração. E nós deveríamos estar alegres nisso. Não merecemos, mas Ele foi à cruz e pagou o nosso preço. Meus irmãos, o quanto você tem desejado. Quando a igreja está aberta, você tem procurado os irmãos, você vai cedo orar, você vai na reunião da quinta-feira à noite, você vai no grupo de estudo nas casas, você vai na escola bíblica. Você tem essa necessidade de estar com os irmãos mesmo? Ou você fica falando agora que quer estar com os irmãos porque a igreja está temporariamente fechada? Qual é a sua vida? Essa necessidade dos irmãos é uma necessidade como a desses homens? Eles estavam presos e agora eles queriam estar com os irmãos. Por quê? Eles queriam contar o que havia acontecido. E eles juntos oraram ao Senhor. Unânimes levantaram a voz ao Senhor e adoraram. Versículo 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, adoraram
Tu, soberano Senhor, que fizeste a terra, o céu, o mar e tudo que neles há. Adoração, soberano, Criador, esse Criador que liberta através da palavra, através do Santo Espírito. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Esse era o teor. É assim que eles iniciaram a oração, adorando a Deus. Quantas das nossas orações sequer a adoração ao Senhor? Quantas das nossas orações todo o tempo é gasto com petições para termos coisas, para termos dinheiro, para termos cura física, mas nem um pouco de adoração a Deus? Ah, meu irmão, e se o Senhor não quiser te curar, mas quiser que você o adore dessa maneira, a sua vida é condicionada à cura? O quanto você tem adorado o Senhor, o quanto você tem declarado aí para as pessoas que Deus é maravilhoso, apesar da pandemia de coronavírus, Ele continua sendo exaltado em todo momento através da sua vida. Quanto tempo nós temos gastado murmurando contra esse Deus? Quanto tempo? E eles declaram, olha, versículo 25, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido. O que eles estão declarando aqui? Salmo 2, 1 e 2. Salmo capítulo 2, versículo 1 e 2. Depravação do homem e os gentios são inimigos de Cristo, inimigos de Deus. Nós temos essa mania daquele discurso politicamente correto. Todos os caminhos levam a Deus. Olha, você é filho de Deus. Olha, todos são filhos de Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Depois você abre a sua Bíblia no Salmo 2, versículos 1 e 2, você vai ver ali que é uma declaração de que o homem é depravado, o homem é caído, o homem é imoral, o homem precisa de um Salvador e Cristo é esse Salvador. E o homem sem Cristo é um homem que é inimigo das coisas de Deus, que perseguem as coisas de Deus, que perseguem as coisas de Cristo e serão sempre oposição a Cristo. Então é com esse tipo de pessoa que eles estão lidando. São essas pessoas que estão tentando barrar o Evangelho, barrar o anunciar da palavra do Senhor. E a sua guerra, meu irmão, não é nem contra esses homens, mas contra os principados e as potestades que dominam essas mentes, que dominam esse mundo, do qual nós somos retirados e santificados em Cristo Jesus. Eu quero que você compreenda isto. O mundo é permeado pela falta de crença. Aqui no Brasil nós temos um ditado ou uma concepção de que é um país cristão. Nunca foi. Talvez um dia, pela misericórdia de Deus, será. Nós temos cristãos no meio de uma geração mundana, pervertida, adúltera, idólatra e outras coisas mais. É um remanescente pequeno. Porque nem todos que declaram que creem no Senhor Jesus realmente estão nele. Ou seja, o diabo crê e treme. Está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 9. Os demônios creem e tremem. Então você declarar que Jesus Cristo é o Senhor não vale nada, a não ser que o Espírito Santo tenha te revelado isso. E poucas pessoas tiveram esse encontro. A rebeldia dos pecadores. Esse texto também em Salmo ele diz sobre a rebeldia dos pecadores. Meus irmãos, todo aquele que não é salvo é rebelde contra Deus. Está em uma vida de rebelião contra o Senhor. Às vezes você diz, aquele homem é tão bom, ele não é cristão, mas ele é tão bom, olha, ele ajuda os pobres, ele não infringe a lei, ele não usa palavras torpes, é um perdido, é um rebelde contra Deus, a não ser que o Espírito Santo o alcance. E a maravilhosa graça seja derramada sobre a vida dele. Nós precisamos parar de tentar arrebanhar todos no sentido de dizer, olha, todos são filhos de Deus. Esse discurso não existe. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Somente aqueles que o receberam, Deus e poder, receberam a Cristo, Deus e poder de serem chamados filhos de Deus. E o ápice do pecado do homem se mostra no ódio contra Deus. Meus irmãos,
embora as pessoas dizem que são cristãs, que amam a Deus, elas odeiam a Deus. Por quê? Pela desobediência, você nota isso. As pessoas estão desobedecendo a Deus. Olha, tem duas coisas que eu penso que no Brasil não deveria ter. Eu vou explicar, calma. Carnaval e futebol. Não esse futebol que reúne o grupo e vai brincar. Não, eu falo o outro. Quanto dinheiro é jogado fora? Quantos pais de famílias compram ingresso para o futebol, mas não levam leite para sua casa? O que o futebol traz? O que o carnaval traz? São coisas terríveis. Eu creio nisso. Você não tem essa obrigação. E isto é o quê? É a adoração do povo aqui no Brasil. Que falta tem feito isso? Agora com essa pandemia não tem carnaval e não tem futebol. Que falta faz o futebol no Brasil? Zero. Nenhuma. Nada. Carnaval. Carnaval para mim foi a grande contaminação ali que originou essa pandemia aqui no Brasil, essa epidemia aqui no Brasil. Pandemia são vários países, mas essa epidemia aqui no Brasil foi no carnaval, onde governantes diziam assim, olha, não, o carnaval tem que continuar, não pode parar, não tem nada de contaminação. E teve. Tudo isso desagrada ao Senhor. Esse fanatismo pelo futebol. Você vai a um estádio, quais são as palavras que você ouve lá? Vá a um jogo de futebol, leve a sua Bíblia, sente lá na arquibancada e ouça o que eles gritam lá. Vê se isso exalta o nome do Senhor, ou vê se isso é uma rebeldia, um ódio contra Cristo. Meus irmãos, a oposição ineficaz ao Evangelho, porque ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Meus irmãos, há uma tendência dos inimigos acharem que vão barrar o Evangelho, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, no qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminar. Não adianta lutar contra Deus, não adianta, porque já foi predeterminado com o Senhor. Olha, Pilatos ia lavar as mãos, Barrabás seria solto e Judas seria traidor. Isso já estava predeterminado pelo Senhor. Cristo subiria aquela cruz, porque Ele daria sua vida por nós. Não foram os romanos que colocaram Cristo à cruz. Foi Cristo que quis ir à cruz. Porque sem o sacrifício de Jesus na cruz, não haveria salvação para nós. Estaríamos condenados, seríamos um dia mortos e lançados ao inferno. Mas a graça do Senhor nos alcançou, e o mérito é de Cristo Jesus, que foi à cruz. Nada vai parar o Evangelho, nada vai deter o avanço do Evangelho, segundo a santa, soberana e perfeita vontade de Deus. Ele vai onde Deus quiser que ele vá, e se eu não pregar, se você não pregar, as pedras camarão, mas o Evangelho há de ser anunciado. E é isso que esta verdade que eu extraio aqui agora. O quanto você participa dessa maravilhosa comissão de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Você tem aproveitado as oportunidades? Você tem pregado o Evangelho de Cristo ou um outro Evangelho? Tem Evangelho segundo o Espiritismo, tem Evangelho de várias naturezas, mas nós estamos falando do Evangelho de Cristo. Não é como as seitas, como o Espiritismo, retiram alguns versículos aqui, interpretam a sua maneira, mas é a Bíblia como um todo, completa. Versículo 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Olha o objetivo da oração, glorificar a Deus, falar salmos e declarar que os salmos, a profecia daquele salmo estava se cumprindo aqui. Agora desejo de continuar pregando o Evangelho, mesmo sob ou embaixo de ameaças. Então, quando você tem o propósito da palavra do Senhor, você não está preocupado com a sua própria vida, mas você está preocupado com o avanço do Evangelho. Por isso, esses cristãos aqui do primeiro século, eles tinham esse prazer de se acontecesse de ser condenados à morte, eles iam para o martírio louvando, entoando cânticos de adoração, porque havia neles
esse novo nascimento, esse desejo, essa prioridade de anunciar o Evangelho. Concede aos teus servos o quê? Que nós não sejamos perseguidos, que nós não soframos ameaças, que nós não levamos chibatadas. Não, nada disso. Olha, concede aos teus servos intrepidez para anunciar a tua palavra. Esse era o desejo. E esse é o desejo do cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro não está com a vida aqui nessa terra. Ele é forasteiro em terra estranha. Ele é peregrino em terra estranha. A sua vida está oculta com Cristo nos céus. E por isso o olhar dele é para os céus, não para as coisas aqui da terra. E nós temos gastado tanto tempo com as coisas aqui da terra, que não há espaço para termos nada do céu nas nossas vidas. Por isso a igreja de hoje é uma igreja, muitas vezes, que não vê acontecer as coisas de Deus. Por quê? Porque são poucos aqueles que estão realmente fiéis à palavra do Senhor. Esses sim veem em qualquer situação o poder, a majestade de Deus. As pessoas estão esperando o paralítico andar para que glorifique o nome do Senhor. E se Deus não quiser fazer nenhum paralítico andar? Mas nós estamos glorificando a Deus, porque apesar de uma pandemia, onde pessoas queridas nossas, talvez até nós mesmos, possamos morrer com esse vírus, mas enquanto vivermos, que a nossa vida seja para a glória e louvor dele, o nosso Deus, que é santo, que é puro, que é reto, que é perfeito. E a sua mensagem, o Evangelho, que é Cristo restaurando o homem para com Deus, avance. Esta é a necessidade. O Evangelho precisa avançar. Então, meu irmão, você não tem tempo para ficar lá no campo de futebol com uma bandeira ouvindo xingamentos, não. Você não tem isso aí. Isso aí não está no seu coração. Porque você não compactua com isso. Você não consegue ouvir aqueles palavrões e ficar ali manuseando uma bandeira com a camisa e depois beijando aquele símbolo de um time. Por quê? Porque a sua vida está oculta com Cristo nas coisas celestiais e não aqui dessa terra. Meus irmãos, o Senhor faz sinais, sim. Enquanto o Senhor faz sinais, não sou eu que faço os sinais. Olha que diz o versículo 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Nada no homem, tudo a Cristo. Os sinais abriam o quê? Credibilidade para o Evangelho, possibilidade de avanço do Evangelho. Mas isso é quem faz é Deus, através de Jesus Cristo. Então nada do homem. Se hoje o homem tivesse... Se ele fosse usado hoje para fazer um milagre aqui na praça Pedro Sanches, em Poços de Caldas, e um paralítico andasse ali, através de uma oração feita por pessoa, será que a glória seria para Deus ou para ele próprio? Numa época tão egocêntrica como nós vivemos, será que sobraria louvores ao Senhor? E a palavra do Senhor, ela continua dizendo, versículo 31, há uma resposta do Senhor. Olha que maravilhoso quando oramos de acordo com a santa vontade de Deus, quando temos uma vida aplicada ao Evangelho do Senhor, quando temos uma vida onde não negamos o Senhor mesmo sob ameaças. Tendo eles orado, tremeu o lugar. Resposta de quem? De Deus. Tremeu o lugar. Deus estava confirmando que aquela oração fora aceita por ele. Aquela oração estava nos padrões do Senhor. O foco daquela oração não era nem a vida desses discípulos, mas era Cristo Jesus sendo anunciado para que vidas fossem salvas e poupadas da condenação eterna. Aquela resposta diz, a sua oração, igreja, eu recebo e eu confirmo e eu envio a resposta. Tremeu o lugar. Meus irmãos, coisas maravilhosas são relatadas aqui. Quando eu me converti, o primeiro texto que foi me dado a oportunidade de levar na igreja, fui pego de surpresa, foi justamente esse texto. Isso marca a minha vida, não me considero um crente desse padrão, muito pelo contrário, preciso totalmente ser mudado pela palavra do Senhor, mas eu vejo que Deus opera, e Deus responde às orações.
Eu vejo que Deus, ele responde e ele trouxe conforto, porque quando Deus respondeu, tremendo lugar, aquelas pessoas entenderam, Deus está na frente desse propósito e nós vamos avançar. Diz a palavra que todos agora ficaram cheios do Espírito Santo, mais uma obra do Senhor, foi derramado mais do Espírito Santo naquele povo, e o Espírito Santo inundou aquele povo. Você imagine-se cheio do Espírito Santo. Não é essas pessoas que fazem aviãozinho na igreja hoje, não, fazem pirueta no meio do culto. Não é nada disso, meu irmão. Não é nada disso que ele está falando aqui. Eu não posso dizer que o que fez aviãozinho está cheio de Espírito Santo, não posso dizer, mas normalmente está ligado a ser cheio de Espírito Santo com evidências no meio de um culto, mas depois da segunda-feira emite o cheque sem fundo, bate na esposa, faz adultério, mentira. Não, cheios do Espírito Santo. E o que eles fizeram com isso? Com ousadia, com intrepidez, com força, com vigor, anunciavam a palavra de Deus. Lembra que eles estavam sob ameaça, no versículo 18 do capítulo 4? Lembra? Ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Lembra que havia uma ameaça, havia um perigo de morte sobre a vida deles? Eles encheram do Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo e continuaram o quê? Desobedecendo ao homem, mas obedecendo a Deus. Porque Deus mandou ir te pregar o evangelho a toda criatura. Eles estavam obedientes ao Senhor. Então, meu irmão, o poder de Deus não é para deixar meu ego cheio, não é para que eu fique bem comigo mesmo. O poder do Senhor é para que eu faça aquilo que Ele quer que eu faça. E talvez eu morra com a enfermidade, e talvez eu morra no processo de anunciar a palavra do Senhor, e talvez eu morra sem ver a obra do Senhor acontecer para a pessoa que eu preguei, mas eu preciso fazer o que Deus me mandou fazer, é anunciar a palavra de Deus. E você tem essa comissão, anunciar a palavra de Deus. Você precisa ser aplicado com a palavra de Deus. Você precisa deixar de desobedecer a Deus, obedecer ao Senhor com todo o seu coração e obedecer também quando você não tiver vontade, mas busque ser grato ao Senhor em todas as coisas a ponto de dar a sua vida para a glória dele. Meus irmãos, o que você tem feito? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua oração? Ou as suas orações como estão? Você tem propósito definido de acordo com a vontade de Deus? Ou você tem propósitos? Hoje as pessoas, elas começam os projetos, depois dizem, Senhor, abençoa o projeto que eu comecei. Não. Não há projeto que nós começamos. Nós precisamos perguntar, Senhor, qual projeto eu devo começar? Então as minhas orações devem ser perguntando ao Senhor, Senhor, qual é o projeto? Mas nós sabemos que um já nos foi dado. Orar sem cessar, por exemplo, ir e anunciar a palavra. Então nós temos que anunciar a palavra. As demais coisas o Senhor vai acrescentando, quando nós buscamos o seu reino e a sua justiça. Meu irmão, como está a sua vida com Deus? Até que ponto você entregaria tudo pelo Senhor? Até que ponto eu faria isso? Essa é a grande questão. Ficaram cheios do Espírito Santo e eles anunciaram a palavra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia, que nós possamos realmente estar prontos a ouvir a voz do Senhor através da sua palavra e a obedecê-lo continuamente em oração, obedecê-lo. Vamos orar? Senhor Deus, que privilégio nós temos de ouvir a tua santa e poderosa palavra. Senhor Deus, a tua palavra realmente enche os nossos corações e traz deleite à nossa vida, porque nós sabemos que daqui a alguns anos não mais estaremos aqui, Senhor Deus. Alguns de nós, talvez, um dia, algumas horas, meses, não sabemos nada disso, Senhor Deus, mas sabemos que daqui a um certo tempo, nenhum de nós estará aqui. Senhor, a pergunta é, onde nós passaremos a eternidade? Tem misericórdia, Senhor Deus, de cada um que recebe essa palavra. Produz, Senhor Deus, produz nela, Senhor Deus, e através dela, Senhor Deus. Salva hoje, liberta, Senhor Deus. Traz misericórdia sobre essas vidas, Senhor Deus, e que elas sejam usadas para a glória do Senhor. Nós vamos iniciar mais uma semana de trabalho amanhã, Senhor Deus.
talvez uma semana ainda com medo, alguns sem trabalho porque perderam devido à pandemia, Senhor Deus. Mas, Senhor, nós iniciaremos mais uma semana, se o Senhor permitir. E que essa semana seja uma semana para a glória do Senhor. No nome de Jesus Cristo eu oro e agradeço. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, no nome dele, Jesus Cristo. Amém.